Vilma. Bom dia, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa manhã de domingo com vocês, principalmente porque eu vou falar sobre um assunto que eu sou apaixonada, que é a organização. E o meu objetivo aqui é levar um pouquinho de organização para cada casa aqui. Todo mundo tem o seu próprio lar, todo mundo tem o seu próprio espaço. Então, o meu objetivo é que a gente crie um espaço que faz sentido, uma casa mais funcional. Então, eu espero que vocês saiam daqui hoje com um insight a mais aí para dentro da casa de vocês. Muita gente acredita que a gente tem um espaço, ou a gente tem um espaço bonito, ou a gente tem um espaço funcional. Então, ou a gente tem aquele espaço instagramável, que a gente tira fotos, que a gente gosta de colocar nas redes sociais, ou a gente tem um espaço que funciona, que tem uma área de circulação que seja confortável, que a gente tem uma ergonomia, a galera aqui de arquitetura estuda bastante isso, ou a gente tem uma ergonomia suficiente ali no espaço que consegue atender quem mora naquele ambiente. E isso não é verdade, né? A gente consegue sim ter um espaço bonito. Eu estou até mais feliz de estar fazendo a palestra aqui do que lá dentro, porque aqui a gente tem bastante beleza. Esses estandes aqui são todos muito bonitos, inclusive esse daqui da Casa Sofá é muito bonito. Então a gente lembrar que a beleza sim é fundamental, é vital, é importante que a gente tenha beleza na nossa casa. Não adianta a gente ter uma casa horrorosa, mas que funciona, e também não adianta a gente ter uma casa que funciona, que você não fica se abaixando muito para pegar as coisas, ou pegando as coisas muito pesadas no alto, e a gente consegue sim atingir tanto a beleza, tanto a funcionalidade dentro do mesmo espaço. Então, um não vive sem o outro. E é com esse pensamento aqui que eu quero que vocês, a gente abra essa palestra para falar sobre casa mais funcional. E aqui eu trouxe uma pesquisa recente que saiu, que clientes têm colocado a funcionalidade acima da estética em reformas, antes mesmo do estilo ou do visual. Isso quer dizer que a beleza não importa? Com certeza não. Eu acabei de dizer que beleza é muito importante, a gente precisa trazer isso para todos os projetos. Porém, a funcionalidade, ela vem antes. A gente pensar no conforto do cliente, pensar no nosso conforto dentro da nossa casa. E isso é muito importante. Então, a ordem precede a beleza. É a gente pensar primeiro na ordem, em como aquilo vai funcionar dentro da casa, antes da beleza. E hoje em dia, eu acredito muito que a gente não tem muita desculpa para ter uma casa desorganizada. Eu sou formada há alguns anos como personal organizer e hoje em dia eu fico muito feliz que a gente consegue acessar produtos organizadores em todos os lugares que a gente vai. Outro dia eu estava aqui no Carone, a gente consegue encontrar produtos organizadores também dentro do Carone. Então hoje em dia não tem desculpa. Existe uma série de produtos organizadores com designs diferentes, com técnicas diferentes, tamanhos diferentes, onde cada a gente consegue atender famílias com gostos diferenciados, atender nos projetos, né? Eu gosto muito quando a gente consegue colocar produtos organizadores que complementem a estética do projeto dos arquitetos, porque nada, às vezes eu pego um projeto tão bonito e o cliente, já aconteceu do cliente não querer investir num produto organizador de qualidade. E, na verdade, o produto organizador é um investimento e a gente precisa pensar isso ao longo do tempo. Então, para isso, para falar um pouquinho sobre como que a gente cria um espaço mais funcional, eu dividi essa palestra em 3 pilares. Então, o primeiro pilar é faça ter sentido. O que é fazer ter sentido? É a gente conhecer também com quem que a gente está falando, para a gente ter um espaço que faça sentido para aquela pessoa. Então, por exemplo, vocês podem pensar no espaço de vocês, no estilo de vida de vocês. E para isso a gente vai fazer 2 perguntas. Ou se fazer 2 perguntas, ou fazer essas 2 perguntas para o cliente. No caso aqui é como eu faço no dia a dia. Gente, como eu faço no dia a dia é quase um autoconhecimento. Vocês vão precisar olhar para dentro e entender qual que é a dinâmica do dia a dia de vocês. Eu acordo e eu vou fazer meu café da manhã. Ou eu acordo e eu fico em jejum, ou então só tomo um café e vou para academia, ou eu gosto de já separar minha roupa no dia anterior, ou então não, eu vou acordar e vou decidir qual roupa que eu vou. Essa análise da nossa rotina é importante para a gente conseguir sim criar um espaço
funcional ali no dia a dia, que atenda às suas necessidades e que realmente aquele espaço seja funcional para você. E a segunda pergunta é o que me incomoda hoje. É importante que você olhe, além da sua rotina, existem coisas na nossa casa que acabam incomodando a gente às vezes nem percebe, ou então vai adiando aquela solução ali por mais tempo. Outro dia, eu, por exemplo, trabalho no escritório. Hoje em dia muita gente tem home office dentro de casa, home office em casa, depois da pandemia principalmente. Eu tenho o meu, e eu comecei a sentir necessidade, porque a minha mesa, eu estava enchendo ela de planner, e é livro, e é tabela, e é lista de tarefas, e aquilo ali estava me incomodando. Eu falei, gente, preciso de uma bancadinha aqui do lado, alguma coisa para eu colocar minhas coisas, e aquilo ali já estava há um tempo. Eu falei, gente, é só resolver, eu vou pegar uma bancada aqui que eu tenho, vou colocar aqui do lado e pronto. Aquilo fluiu, parou de ficar aquela bagunça em cima da mesa, as coisas começaram a fluir. E às vezes a gente precisa olhar essas coisas que incomodam a gente. Às vezes a pessoa tem uma cozinha que precisa de uma lixeirinha em cima da pia, porque na hora dela fazer comida facilita. Mas ela não coloca a lixeira ali. Ela, não, um dia eu vou colocar, realmente precisa. E na verdade, se a gente começar a elencar as coisas que incomodam a gente, ou às vezes alguma coisa que esteja quebrada dentro da nossa casa e precisa consertar, a gente começa a resolver pequenas coisas que incomodam a gente, que estressam a gente no dia a dia, que é muito simples de resolver, para a gente realmente ter um espaço que funciona. E para isso a gente também vai precisar analisar para quem a gente está falando. Qual é o estilo de vida dessa família ou dessa pessoa? Então, por exemplo, se eu atendo uma cliente que tem uma criancinha muito pequena, um nenenzinho muito pequeno, eu vou me preocupar onde eu vou guardar os produtos de limpeza para essa criança não ter acesso. Ou então, se é uma família maior, né, nesse caso aqui, que tem um idoso, então eu vou me preocupar onde a gente vai guardar os itens que são mais pesados para ele poder ter acesso, se ele tem acesso a isso ou não. Geralmente, quando eu faço organização de cozinha e que tem criança dentro da casa, a gente se preocupa muito na parte da despensa. Por exemplo, os pais me pedem, eu quero que ele pegue sim os biscoitinhos, eu quero que ele tenha livre acesso para não precisar ficar, mamãe, pega isso, mamãe, pega aquilo. Então, a gente alocar esses itens num lugar que seja confortável para a criança, sabendo da idade dela. Ou então a gente está falando que aqui é o quadro mais fácil de se manter um espaço, que é alguém que mora sozinho. Geralmente eu costumo dizer que quem tem menos pessoas em casa consegue se manter um ambiente mais em ordem. É muito mais fácil. Esse final de semana, por exemplo, meu marido está viajando, a minha casa com certeza está mais em ordem, mas não porque ele é bagunceiro, mas porque eu quase não estou utilizando os espaços com ele. Geralmente quando a gente está junto e quando a gente tiver filho, eu já sei que vai ser muito mais caótico do que quando está só eu e ele, e isso é a vida. E, na verdade, assim, na outra palestra que eu assisti do Anderson, até a moça, ela tá ali, até ela comentou que a gente tem uma dinâmica com a casa é viva, a gente recebe sempre coisas dentro da casa, e ela também comentou, e eu achei bem legal dela ter pontuado, porque a casa a gente não deixa ela pronta, não é ela que está pronta aqui agora, não. Ao longo da vida a gente vai adquirindo mais produtos, a gente vai adquirindo artes novas, a gente vai mudando uma coisa ou outra de lugar, e eu acredito muito nisso, e a organização também é muito viva, porque hoje a gente precisa de um estilo, a gente funciona de um jeito, de repente no ano que vem já não está mais fazendo mais sentido, eu já não trabalho mais com aquela coisa, ou já não faço mais aquele esporte, faço outro esporte, enfim, modifica. Ficou melhor, né, o áudio agora. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Estou falando bastante. Estão acompanhando? Estão gostando? Tá tudo bem? Alguma dúvida? E essa funcionalidade, eu trouxe aqui, eu com certeza não tenho uma foto do meu quarto quando eu era nova. Vi a carinha dela assim, meu Deus, isso daqui era o meu quarto quando eu era adolescente. Minha mãe daqui não vai me deixar mentir. Era basicamente isso daí, era o puro suco do caos. Hoje eu sou personal organizer, trabalho com organização, com certeza meu quarto não tem nada a ver com isso daí. Mas eu não tinha uma exemplificação para trazer, então eu trouxe esse quadro. E por que não funcionava? Porque não acompanhava meu estilo de vida. Inclusive, um outro dia, eu comentei com a minha mãe, que agora, sabendo de todo o processo da organização, eu sei exatamente o que estava de errado ali. E eu até comentei com ela.
que ela geralmente, eu chegava da escola, ela falava, Thaís, vamos dar uma geral no seu quarto. Eu adoro usar a palavra geral, dá uma geral no seu quarto. A gente tirava tudo de dentro dos armários. Eu lembro que a gente não fazia parte do desapego, que é a etapa principal da organização. Não adianta a gente organizar um item que não vai ser utilizado, não faz sentido estar ali, ele pode ser descartado, ele pode ser doado, enfim. E a gente fazia uma arrumação, na verdade. Eu lembro até que a gente trocava os itens de lugar, trocava os móveis de lugar para ver se dava uma cara nova. Tadinha, minha mãe, ela se dedicava para que eu mantivesse o quarto organizado, mas não acontecia. Em uma semana o negócio já estava todo fora do lugar de novo, já estava esse puro suco do caos. Agora, uma coisa que ela me ensinou e eu levo até hoje e recomendo é arrume a sua cama. Então eu sempre arrumava a minha cama. Ela ficava arrumada, mas com as roupas em cima. Então eu me lembro muito bem, as roupas ficavam em cima da cama lá o dia todo. Aí na hora de dormir eu pegava as roupas, colocava tudo em cima da mesa, da cadeira que eu tinha, dormia, no dia seguinte acordava, arrumava a minha cama, que eu aprendi, botava as roupas todas de novo ali. E eu vivia nesse ciclo aí durante muito tempo. Então era quarto em desordem, estresse alto, arrumação sem funcionalidade, e voltava o quarto em desordem de novo. E por que eu falo estresse alto? Porque, gente, o ambiente influencia no nosso emocional, influencia em como a gente lida com as outras coisas. E eu mantinha meu estresse bem alto, não encontrava as minhas coisas. Bom, os anos se passaram, eu me casei, e o que eu imaginei? Bom, agora eu vou ter a minha casa, vai estar tudo no lugar, vai tudo funcionar, vai ser tudo maravilhoso. Só que não. Continuou tudo desorganizado, tudo desarrumado. E eu me lembro que quando eu me casei, que eu saí para a lua de mel, o meu quarto ficou todo desarrumado. Minha sogra está aqui, não pode me deixar mentir. Meu quarto ficou todo desarrumado. Exatamente como ficava lá na minha mãe. Mais um quarto que não funcionava, que não tinha ordem, que não atendia as minhas expectativas, não conversava com o meu estilo de vida. Eu não me conhecia direito. Então ficava o quarto totalmente desorganizado. E passou o tempo, eu me tornei personal organizer e consegui entender todos os motivos de uma organização que realmente funciona. E ao longo do tempo eu fui levando isso para casa de outras pessoas, atendendo famílias diferentes, com estilos diferentes, dinâmicas diferentes de rotina, com estéticas diferentes, acertos muito grandes para espaços muito pequenos, ou o contrário também é verdade, acertos muito pequenos para espaços muito grandes, que não ficava muito bacana. E isso me fez entender mais sobre o que realmente funciona para cada estilo de vida. Então a organização é sobre facilitar a vida de quem usa o espaço. Tudo bem até aqui? Todo mundo com casa organizada, já todo mundo pensando aí o que tem para fazer dentro de casa para deixar tudo mais funcional. E aí o segundo pilar para a gente ter um espaço que funciona realmente é categorize e setorize. Quem aqui já ouviu falar na Marie Kondo? Marie Kondo, ok. Ela tem o livro Mágica da Arrumação e ela também tem uma série na Netflix que ela fala sobre arrumação. E ela usa a categorização para exemplificar o que a gente deve fazer na primeira etapa da organização, que é a gente juntar todos os itens que a gente tem na nossa casa sobre aquela categoria. Então, por exemplo, a gente vai organizar os livros. Não é para você só ir lá no seu escritório e pegar os livros que estão lá. Não, você vai passar em todos os ambientes da sua casa e vai pegar todos os livros que tem e juntar para você conseguir visualizar. Justamente essa técnica é para a gente ter noção do que a gente tem. Porque às vezes, principalmente nos Estados Unidos, que a galera tem armário na sala, ou tem armário em outros ambientes também, aqui a gente não vê muito, mas existem casacos debaixo da escada, e existe casaco no meu quarto, e existe casaco não sei aonde. Então ela manda a gente juntar tudo, fazer uma categorização disso, para a gente conseguir visualizar. Então, você precisa sim fazer a categoria de todos os seus itens, dentro de armário, dentro de cozinha, a gente saber para cada categoria qual que serve. E a setorização. O que é a setorização? É saber onde guardar. Então, aquela roupa que é de veludo, eu vou guardar na gaveta ou eu vou pendurar? As taças de cristais, eu vou colocar elas na cozinha, perto de panela? Não faz sentido, eu vou colocar elas mais perto da mesa,
porque é onde eu vou utilizar mais elas, enfim. A gente conseguir setorizar os itens por categorização. E as minhas clientes, a maioria delas, me pede, quando me pede organização de closet, elas me pedem, ai Thaís, eu quero uma organização por cor. Eu quero aquele do branco pro preto, sabe? Aquela parte que faz colorido, eu quero isso. Você faz? Faço. A princípio eu falo, faço, vamos lá. O que acontece quando a gente faz esse tipo de organização? Quem aqui acorda e faz assim, ai, hoje eu quero usar verde. Não. Hoje eu quero usar amarelo. Não, a gente acorda e fala, tá frio, vou pegar um casaco. Hoje eu quero usar uma calça, eu quero usar um vestido. A gente faz isso, certo? Então, o que eu sugiro e faço com as minhas clientes? A gente organizar por categoria. Lógico que dentro da categoria a gente tem a beleza, que é super importante. A gente tem a beleza dentro do espaço, onde sim, aí sim eu vou colocar aqui, ó, branco até o preto, do branco até o preto. Mas aqui em cima estão as blusas e aqui embaixo estão as calças. Eu não vou colocar a calça, inclusive nesse projeto tinha bastante espaço. Esse armário era bem grande, uma cobertura maravilhosa, tinha bastante espaço para a gente organizar. O acervo da cliente era bem grande também, mas a gente conseguiria organizar por cor. Mas o que acontece? Porta de correr. Como é que ela ia? Ah, eu quero pegar uma blusa. Ah, é uma blusa branca, tá aqui. Ah, a calça preta, tá aqui. Não vai fazer sentido, não vai funcionar. Ela com certeza ia me ligar em uma semana e falar, olha só, tem que voltar aqui porque não tem condições de eu ficar com uma organização assim. Então a gente respeitar a categorização e também saber onde colocar cada item. Nesse caso aqui, a gente vai falar um pouquinho de beleza. Com certeza, aqui os estudantes e também os arquitetos que estão aqui me assistindo, se tivessem feito essa cozinha, vai lá, vai colocar a foto lá no Instagram de vocês, vai colocar no perfil de vocês. Por quê? Porque é uma cozinha bonita. Mas é uma cozinha que está funcionando? Não. No dia a dia não funciona assim. No dia a dia a gente tem assim, ó. Né? Muito mais parecida com a cozinha de vocês hoje. A galera que usa a cozinha, a gente tem os itens em cima das bancadas, a gente utiliza, a gente está preparando, eletrodomésticos estão em cima da bancada. Então sim, a gente pode unir a beleza, trazer eletrodomésticos bonitos para dentro da cozinha. Né? Hoje em dia a gente tem bastantes eletrodomésticos de várias cores diferentes, então a gente pode aliar aí a funcionalidade do dia a dia com a estética. E aqui, por exemplo, eu tenho antes, esse armário era um armário muito bacana, porque ele fica no canto da cozinha, mas ele tem uma amplitude muito grande, né? Dentro a gente consegue armazenar bastante itens. A cliente apelidou esse cantinho de caixinha de Pandora, porque a gente tirava tudo, ia tirando as coisas, ia saindo cada vez mais coisa ali de dentro. Um caos. Eu acredito, a maioria das pessoas, porque pelo menos todas as casas que eu vou para atender de organização, tem alguma coisa parecida com isso aqui. Ou é uma gaveta, ou é um ambiente, ou é um armário. Em algum lugar tem um negocinho ali que está bem bagunçadinho, que a gente não acha nada, uma verdadeira caixinha de Pandora. E nesse caso aqui, a gente está vendo, ó, ela tem itens de hidráulica, de elétrica, tem um termojato ali, tem panela e tudo jogado. E ficou assim. Ela fez, lógico, que a gente fez um desapego, ela tirou algumas coisas que não precisavam mais estarem ali. E a gente conseguiu armazenar esses outros itens de elétrica, de hidráulica, numa outra parte da cozinha, numa parte mais alta, que não tem tanto acesso no dia a dia. Uma área tão nobre como um armário desse que fica na parte de baixo, que a gente precisa colocar itens que a gente realmente utiliza. Essa é uma cliente que faz comida para fora, então ela precisava desses eletrodomésticos estarem à mão ali. Então super facilitou. Inclusive outro dia eu postei esse antes e depois no meu story e ela me respondeu, essa organização tem 3 anos. E ela me respondeu falando, olha, minha cozinha está exatamente assim e realmente funciona até hoje. Então o princípio é justamente esse. Então organização é sobre encontrar aquilo que você procura na hora que você precisa. A organização, ela gera economia, não só de tempo, como de espaço e de dinheiro. Então, a gente tendo um espaço organizado, a gente consegue atingir esses 3 pilares, né? Da economia, do espaço, fazer também a praticidade do dia a dia, você conseguir encontrar aquilo que você está procurando. E eu costumo dizer também que quando a gente tem os nossos documentos organizados, a gente não perde as oportunidades
Então imagina você ser chamado para uma entrevista de emprego, você fala, caramba, não sei onde está meu documento. Ou então uma oportunidade de uma viagem, você fala, nossa, não sei nem onde está meu passaporte. Olha que triste. Então é bom a gente sim saber onde estão os itens dentro da nossa casa. É também sobre beleza, principalmente a galera aqui que fala, que estuda muito sobre isso, é a estética também na organização, é a funcionalidade. Então estou falando bastante aqui sobre funcionalidade e a gente trazer isso para o nosso dia a dia. E também a individualidade, que é o terceiro e último pilar que eu vou falar para vocês, que é para a gente respeitar a individualidade de cada um. Tudo bem? Tudo certo? E como que a gente respeita a individualidade de cada um? A gente precisa conhecer a rotina, os hábitos, os desejos e também as limitações. Conhecer a rotina é conhecer a própria rotina, como eu falei lá no início. Conhecer os hábitos. Às vezes é uma família que tem cachorrinho, que passeia todo dia com o cachorrinho, então precisa, assim, ter a coleira ali à mão, o saquinho para recolher o cocô, enfim. A gente entender qual que é a dinâmica dali, quais são os hábitos, quais são os desejos. Acontece muito, uma vez aconteceu uma vez, uma cliente falou assim, o meu sonho é ter uma penteadeira. Ah, bacana. Né? A gente também quer, vocês estudantes de arquitetura também querem desenhar uma penteadeira, fazer uma coisa bacana. E eu perguntei para ela, que legal, e o seu acervo de bijuterias, de joias? Então, eu tenho um negocinho assim. Aí eu falei, tá, e você se costuma sentar, se arrumar? Não, eu não tenho muito tempo. Então não vai fazer sentido, porque assim, hoje em dia, metro quadrado de casa, de apartamento, todo mundo aqui sabe, é investimento, é um valor alto. Então a gente pegar um espaço que poderia ser utilizado para outra coisa, para fazer uma penteadeira para inglês ver, só para os outros, só para sua amiga ir na sua casa e falar, que linda essa penteadeira, nem sento, não tem nada ali para guardar ali. Não faz sentido. Então a gente também chamar um pouquinho o cliente para a realidade e falar, olha, se você não usa, vamos pensar então em outra coisa para colocar aqui. Eu posso te sugerir alguma outra coisa para colocar no seu espaço. Às vezes a cliente tem muita bolsa, ela gosta de combinar as bolsas com as roupas. Então vamos fazer uma área só para a gente organizar as bolsas, para você guardar as bolsas, enfim. É entender também os desejos e as limitações, principalmente quando a gente tem espaço com criança e idoso. A gente aí vai começar a entrar, a gente cada vez mais velha. Então a gente vai entrar numa geração que a gente precisa dessa demanda de entender quais são as limitações desses idosos e também das crianças, se elas podem acessar aquele ambiente ali ou não. Então entender esses 4 pilares é muito importante para a individualidade. E lógico, eu não podia deixar de trazer a ergonomia para os espaços. O que é a ergonomia? É a relação do ser humano com o espaço de forma confortável. É a gente não ter aquela prateleira que a gente tem que fazer assim para pegar alguma coisa, sabe? Ou então pegar uma coisa muito lá no alto, pra gente que é baixinha, entender também para quem que a gente está falando lá atrás. Então é uma família que tem uma estatura mais baixa, ou não, é uma família que tem uma estrutura mais alta, então tranquilo a gente colocar armários no alto, entender essa relação para fazer um conforto aí entre o ambiente e a pessoa para que seja confortável. E o que eu indico na hora da organização, por exemplo, é a gente colocar os itens mais leves na parte de baixo, os mais pesados, os mais pesados na parte de baixo, os mais leves na parte de cima, e o que a gente acessa mais, o que não é nem tão pesado nem tão leve, da altura aqui da cintura até a parte do ombro, porque aí facilita no dia a dia. E isso tem tudo a ver, e isso é a ergonomia. E também a gente utilizar a inteligência. O que é a inteligência? É a gente unir a sabedoria, o que a gente sabe sobre os espaços, com a dinâmica da família. Então, por exemplo, eu estou atendendo uma família que ela tem o hábito de tirar o sapato quando chega em casa. Nossa, é muito mais inteligente a gente já fazer um espaço bonito ali na frente de casa, onde ela possa tirar o sapato dela, de repente um banquinho, para facilitar, né? Que a gente quer um conforto, sentar, tirar o sapato, guardar o sapato em algum lugar. Ter um lugar para colocar uma bolsa, né? A gente chega em casa, bota a bolsa em cima do sofá, então bota a bolsa em cima da mesa, aí fica aquele caos. Uma coisa que eu falo muito é que uma coisa fora do lugar é igual uma bala de papel no chão. Ela vai chamando aquela sujeira ali e daqui a pouco
passa outro, joga também. Mesma coisa em casa. Chegou, colocou a bolsa no centro aqui da mesinha, daqui a pouco vem outra, daqui a pouco vem seu filho, traz um negócio, daqui a pouco tá o puro suco do caos dentro de casa, sem necessidade nenhuma. Então, se você consegue atender essa demanda com inteligência, colocando um gancho para colocar a bolsa, ou um local certo para você guardar suas bijuterias quando você chega, você tirar e guardar em algum lugar, é entender isso para poder atender o próprio cliente. E também eu dei o exemplo do cachorro. Então, por exemplo, a gente fazer um ganchinho, colocar alguma coisa para colocar ali a coleirinha do cachorro, ou quem tem bicho, animal de estimação em casa, para poder facilitar no dia a dia. E, lógico que a gente não pode esquecer do orçamento, porque realmente é um investimento. A gente tem as nossas casas, a gente sabe o custo que é. Vocês fazem projetos também, sabem que não é um investimento barato, mas que é muito importante, porque eu sempre falo para o cliente, você vai estar investindo em algo que você vai utilizar por muitos e muitos anos, e às vezes até a vida toda, e vai deixar para a próxima geração. Então, para que economizar nisso se é onde você vai viver todos e todos os dias, após dia, junto com a sua família, momentos felizes? Então, eu coloquei essa imagem aqui, dessa mesinha, porque uma amiga minha, eu fiz a organização do quartinho baby do filho dela, quando ele ainda estava na barriga dela. E ele vai fazer agora 4 anos esse mês. Aí ela me mandou uma mensagem e falou, eu queria dar um up no quartinho dele, deixar um quartinho mais carinha de menino, porque já vai fazer 4 anos, tá muito infantil, muito nenenzinho e tal. E ela falou que queria fazer uma mesinha. Aí ela me mandou uma foto de uma mesinha. Eu falei, olha, amiga, marcenaria não tá barato. Se você quer que dure, que tenha durabilidade aí por uns anos, é bacana você fazer uma opção que você consiga estender o máximo possível aí nos anos. E eu mandei essa mesinha para ela, porque ali, ó, a gente tem a bancada e ela vai elevando. Quando a criança vai crescendo, vocês devem conhecer outras técnicas também, a criança vai crescendo e a gente vai aumentando o tamanho. Ela ficou apaixonada. Ela, nossa, eu nunca nem tinha pensado. Eu ia fazer uma mesinha baixinha e, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos eu ia ter que trocar. Enfim, é a gente ter o respeito ao orçamento também do cliente e do nosso também, né? Do nosso orçamento. Então, faça ter sentido, categorize e setorize, respeite a individualidade. Se você conseguir unir beleza e sentido, você cria um espaço que realmente funciona. Muito obrigada, gente. Vocês têm alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Priscila me deixou aqui sozinha. Gente, alguém tem alguma pergunta? Tô de uma, tô de duas. Só bateu um desespero de saber como é que tá. A Ana falou assim, Chegar em casa, pegar o armário, todo mundo tudo chato. Foi a minha atenção. Brincadeira, pelo amor de Deus, né? Mas é uma pergunta. Muito séria. A minha casa aqui tem 40 anos. Tem tudo. Já morei, já desmorei, mas enfim, tem tudo. Agora eu me mudei pra cá. Eu tenho uma outra casa no Rio de Janeiro. Aí eu quero saber, você me diga como é que eu faço para montar uma outra casa de 20 anos dentro de uma casa de 50. Você vai ter que fazer uma personalização aqui. Primeiro você vai ter que desapegar. Olha, já desapeguei então. Desapego que não acaba. Então, o legal é você fazer esse desapego por categorização, porque quando a gente faz por ambiente, parece que nunca acaba. Porque você faz o desapego, sei lá, das suas roupas. Aí quando você chega no outro ambiente, você fala, meu Deus, mas tem mais roupa aqui, Jesus, eu não sei o que eu vou fazer. Você nunca tem fim. Então o legal é fazer Eu já morei nessa casa, então eu já teve armário na casa inteira. E aí, quando eu deixei de morar, a casa virou de praia. Então eu tenho um armário de 2 portas, que sempre me serviu perfeitamente. Só que no Rio tinha um armário de 6. Sim, mas às vezes sem necessidade, às vezes até precisa de espaço. Ninguém contrata pra ela organizar. Foi brincadeira, vou descontrair vocês fazerem perguntas, mas uma coisa. Se alguém tiver alguma pergunta, porque a vantagem da gente ter. A gente ter os objetos, né? Organizar um prato, copo, essas coisas assim. Sim, isso faz uma diferença muito grande. Né? Lembra a gente que faz organizar todo mundo quer perguntar e todo mundo tem vergonha, então eu sou representante do povo tímido. não, pode perguntar, gente, senão eu vou achar que eu falei tudo aqui, então foi muito ruim, viu? Não, eu fico curiosa, eu ia te pedir uma dica, porque às vezes você está organizando espaço e nós projetamos dele. O que você
pensa, poxa, o arquiteto poderia ter pensado nisso e facilitaria o meu trabalho? Então, eu acredito muito que tem coisa que acaba me incomodando na hora de organizar, por exemplo, prateleira no baixo. Então vamos supor que aqui tem um armário que a prateleira está aqui. Como que o cliente faz para acessar? O que eu indico? Fazer prateleira com corrediça. Não é gaveta, é prateleira com corrediça. Eu sei que no investimento vai ficar mais caro para o cliente. Mas se trouxer essa mentalidade para o cliente, eu não trouxe aqui uma sapateira que a gente fez e, na verdade, eu indiquei para a cliente dela fazer. Porque quando a gente tem essa prateleira que ela vem e volta, a gente consegue acessar os itens, principalmente quando é na parte de baixo. E, geralmente o cliente faz até com o pezinho assim, ó. Traz aqui e depois empurra. E isso facilita. Esse é um ponto. O segundo ponto é cozinha ter mais gavetões. Gavetões a gente consegue guardar eletrodoméstico, consegue guardar panela, consegue guardar uma série de itens, de categorias importantes, porque na cozinha a gente tem muitos itens pesados e grandes. Então, quando a gente tem gavetão, de novo, eu sei que o orçamento fica mais caro, eu sei que a gente tem que trazer o cliente para a realidade também, mas é lembrar ele que é um investimento, que na verdade a gente está fazendo uma cozinha planejada para durar aí 30, 40 anos. A gente não está fazendo para trocar ano que vem. Então, ter essa sensibilidade aí na hora de projetar os espaços, eu acredito que é isso, a parte de arquitetura, assim, e prestar mais atenção nessa questão das alturas. Porque eu já peguei maleiro, por exemplo, muito alto. E maleiro muito alto, com uma altura, por exemplo, baixa, eu digo assim, o maleiro lá no alto, mas a altura dele baixinha. A gente não consegue armazenar muita coisa. E o que o cliente quer? Eu quero colocar minha mala lá em cima. E muitas vezes esse cliente que está fazendo um projeto de arquitetura com marcenaria de qualidade e tal, ele também já tem um espaço para guardar as malas, ele nem precisaria colocar. É porque hoje em dia as pessoas têm muito acesso à informação de mídia social, então elas veem muitas pessoas colocando mala em cima no maleiro, que já tem esse nome de maleiro. Então não é um armário da parte de cima, é um maleiro. Então ela já acha que ela vai colocar a mala ali, mas às vezes ela tem um outro lugar. Então é prestar atenção também nessa parte da ausência. Mais alguém? Eu acho que minha filha ela veio assistir a palestra É. Todos os filhos, Uma arruma, todas outra as desarruma, uma arruma. todas as filhas. A minha filha, ela tem 16 anos. Ela vai na cozinha, vai guardar a louça, vasilhas, plástico e tal. Ela abre o armário e joga lá dentro. Aí quando eu vou abrir o armário, que eu abro, cai tudo em cima. Então eu vou te passar uma técnica legal, que a gente tem como solucionar isso sem ser na parte da marcenaria. Porque a marcenaria acaba sendo lá no início. Então, já que ela já está com o armário pronto, ela pode comprar uns cestos maiores, faz a medição do armário direitinho, que a gente utiliza basicamente como gaveta. Né? A gente puxa assim e consegue acessar os itens que estão lá atrás. Não é só ela que passa por isso, a maioria das pessoas passa por isso. Porque realmente o armário está lá no fundo. E aí você quer puxar um item que está perdido lá atrás. Ou você esquece e fala, depois eu pego um dia, quem sabe. Ou você faz essa técnica e primeiro, lógico, fala para ela fazer a questão de desapego. É na minha casa, né? Ela novinha, ela tem 16 anos. Tá, é na sua casa. É. Mas essa questão das caixas grandes é uma ideia. Vou adotar. Foi? Thaís, obrigada. Tá? Obrigada a vocês. Linda Obrigada, mais gente. uma vez. Pessoal, eu vou dar 30 minutinhos. Obrigada. 30 minutinhos. Andem pelos stands novamente e aí nós nos encontramos